Hoje em nosso canal você vai ouvir mais uma história assustadora, mais uma história arrepiante contada por quem a presenciou. No ano que o teleférico da cidade de Caxambu, no sul de Minas Gerais, deixou de funcionar, surgiu um comentário dizendo que por trás daquela paralisação havia uma força maligna atuando contra a movimentação daquele transporte. Por outro lado, os responsáveis pelo funcionamento do teleférico, alegando dificuldades em adquirir recursos para a manutenção, suspenderam os trabalhos da parte operacional e o mesmo permaneceu abandonado durante um ano. A paralisação gerou muito descontentamento nos visitantes do Parque das Águas de Caxambu. O ponto turístico ficou bastante triste sem a opção de passeio pelo ar e mesmo podendo subir e descer caminhando o Morro de Caxambu, era possível notar que a frequência tanto de adultos quanto de crianças ficava cada vez menor a cada final de semana. E se eles tivessem conhecimento de um certo boato, que um ser fantasmagórico perseguiu e causou pavor em algumas pessoas naquela região, não se importariam com a falta do teleférico. Quem conheceu a história, pelo menos durante um ano, no tempo que o transporte ficou parado, evitava aproximar-se de alguns pontos da região do parque. 2 meses antes da paralisação, uma mulher e 2 rapazes mal intencionados entraram no Parque das Águas e subiram pelo teleférico até o alto do Morro de Caxambu. Ao chegar lá no topo, o trio pretendia praticar alguns pequenos furtos contra os visitantes do local. Mas para o azar deles, naquele dia havia muitas pessoas e também seguranças no alto do morro. Eles até tentaram fazer o servicinho sujo, mas diante da dificuldade, diziam o ditado popular: a maré não está para peixe, referindo-se que ali eles não conseguiriam pegar nada. Decidiram então descer o morro a pé, e depois iriam caminhar pela margem da lagoa e entrariam no meio da mata, pois não queriam sair pelo portão, e estavam dispostos a encontrar algum lugar favorável onde, como falavam eles, poderiam ganhar o dia. E ao entardecer, aquele trio parou perto da lagoa, no momento que eles avistaram um casal de namorados se preparando para ir embora. Naquele instante, os 3 amigos viram diante deles uma chance de ouro de não voltarem para casa com os bolsos vazios. E armados com canivetes, dominaram facilmente o casal, que somente por alguns minutos não conseguiram se afastar de onde estavam, e que, infelizmente, perderam para os bandidos seus celulares, carteira com uma quantia de dinheiro e uma pulseira banhada a ouro. Depois os ladrões disseram que levariam o pedalinho para atravessar a lagoa e ordenaram, ameaçando o casal, que eles não deveriam dar o alarme. Logo os 3 amigos entraram no pedalinho enquanto o casal subia pelo morro em busca de ajuda. O sol já havia se posto e as primeiras sombras da noite já estavam deitando sobre a região no instante que o pedalinho já se encontrava no meio da lagoa. Aqueles malfeitores queriam chegar logo na outra margem, mas com velocidade lenta e com um excesso de peso, eles temiam ser pegos na hora do desembarque. Mas algo apavorante estava para acontecer e eles nem imaginavam o quanto iriam arrepender-se do que fizeram. Um dos rapazes olhou para baixo e viu que estava entrando água no pedalinho. Ele gritou falando sobre o que estava acontecendo. E todos ficaram assustados quando viram que aquela pequena embarcação parou seu movimento. E mesmo forçando-a usando o pedal, parecia que alguma coisa estava segurando eles, impedindo-os de prosseguir. Estava ficando mais escuro e o medo entre eles foi aumentando quando viram que a água já estava na altura dos seus tornozelos. Por ironia do destino, os bandidos gritaram pedindo socorro quando viram 2 mãos escamosas segurando na lateral do pedalinho. Um deles desferiu um golpe de canivete na mão daquele ser que eles nem sabiam o que era. Ao ser agredido,
o caboclo d'água revelou-se e, usando suas forças, tombou o pedalinho com aqueles três. Mesmo sabendo nadar, eles se viram em apuros. Primeiro, porque estavam usando roupas. Isso dificultaria a natação. E segundo, porque o caboclo d'água puxava as pernas dos nadadores para o fundo. Invadido por um desespero enorme, um dos rapazes usou toda a sua força para arrancar uma barra de ferro que servia de apoio no pedalinho e com ela bateu fortemente na cabeça do ser aquático, que por alguns minutos afastou-se e parou de atacá-los. Usando um esforço milagroso, aqueles três, aproveitando o tempo de afastamento do inimigo, nadaram desesperadamente até a margem da lagoa. Ao saírem da água, e enquanto recobravam o fôlego, a mulher começou a falar que acreditava no poder de Deus, e foi ele que os ajudou a escapar das mãos do inimigo. Mas ela disse também que acreditava no poder e na ação do mal, e eles estavam recebendo de volta as coisas ruins que praticavam. Então ela disse que precisavam abandonar num lugar onde alguém pudesse encontrar tudo o que eles tinham tirado do casal. E dizia acreditar que, agindo daquela forma, eles poderiam sair de onde estavam sem serem atacados novamente. Perto deles havia uma pequena trilha de caminhada. Então encontraram uma pedra e colocaram sobre ela os objetos que eles haviam tirado do casal. Após abandonar os objetos, eles entraram no matagal e queriam sair logo de onde estavam. Enquanto caminhavam, a mulher falava sobre o caboclo d'água, e os dois rapazes não queriam acreditar que um personagem do folclore ganhou vida própria e os atacou dentro da lagoa. E mesmo que fosse real a existência do bicho escamoso, como diziam eles, a história dele se referia ao Rio São Francisco. Então era impossível que ele fosse atacar as pessoas noutro lugar. E também só os pescadores eram perseguidos pelo caboclo d'água. E nenhum dos três amigos gostavam de pescar. Isso era o que os dois rapazes pensavam. A mulher pensava diferente dos amigos e falava que aquele ser é um personagem satânico e que ele é capaz de viajar pelas águas e até fora dela e pode ir até onde ele quiser. Disse também que fora da água o caboclo não é tão forte quanto dentro dela. Mas mesmo assim ele pode causar muito estrago em tudo que estiver em seu caminho de ataque. Bastou meia hora de caminhada no meio da mata para eles sentirem-se perdidos. Havia lua no céu, mas era minguante. Ela não iluminava o suficiente para que pudessem saber aonde estavam indo. Bem longe de onde estavam, podiam ver as luzes de uma cidade e deduziram que estavam em cima de uma colina e provavelmente no limite do município. Só não sabiam exatamente para onde caminhavam. Alguns minutos mais tarde, chegaram no pequeno riacho e ficaram esperançosos, pois podiam seguir a correnteza e chegariam em algum lugar. Mas estavam iludidos pelo pensamento de que poderiam sair facilmente dali. Enquanto caminhavam na direção do curso d'água, começaram a ouvir barulho de alguma coisa se movimentando no rio. Ao ouvir o ruído na água, um dos rapazes comentou que poderia ser um peixe grande que estava saltando ali perto. Ele mal conseguiu terminar a frase e já sentiu arrepios pelo corpo quando pensou que poderia ser o caboclo d'água o causador daquele barulho. A mulher logo percebeu que aquela agitação no leito d'água só podia ser coisa do caboclo. E não demorou muito tempo e o barulho parou. E os três amigos, temendo que o animal aterrorizante tivesse saído da água, se apressaram em afastar dali o mais rápido possível. A mulher teve novamente um mau pressentimento de que o coisa ruim estava perto deles e disse que precisavam afastar-se da margem do riacho. E antes que ela pudesse dar mais alguma instrução, um ser troncudo apareceu no meio deles. Ele chegou correndo e, agarrando as pernas do rapaz que o atingiu com a barra de ferro, começou a afastar-se arrastando o corpo do sujeito que gritava por socorro. E aquele ser seguia na direção do riacho. Talvez a intenção dele fosse afogar o rapaz que o agrediu na cabeça. Os outros, ao verem o amigo em apuros, voltaram correndo e, quando alcançaram o caboclo d'água, começaram a agredi-lo com socos e pontapés.
Logo, o rapaz puxou um canivete e arremessou a lâmina de aço na costa daquele ser que, gemendo de dor, saiu em retirada, afugentado pelo aço, e saltou numa ribanceira que margeava o ribeiro. No mesmo instante, o rapaz que estava caído levantou-se, e os três saíram correndo numa direção oposta ao curso d'água. Minutos depois de muita correria, e quando já não estavam mais aguentando e precisavam parar, eles escutaram um barulho de patas de cavalo. Sim, estavam perto de uma estradinha de terra, e ao saírem do mato viram um carroceiro se aproximando. O homem parou a carroça e perguntou o que estava acontecendo. E depois de tomar conhecimento de tudo o que havia acontecido com eles, o homem disse que sabia como lidar com o caboclo d'água, que não era comum aparecer naquela região, e que o ser iria embora se encontrassem uma madeira entalhada em forma carrancuda, ou também através da oferenda de um pedaço de fumo. Enquanto ainda falava, o caboclo d'água apareceu diante deles, mas por sorte o homem da carroça tinha um pedaço de fumo no bolso, e depois de lançá-lo aos pés da criatura, que estava assustando até o cavalo, o homem então gritou para o caboclo d'água pegar a oferenda, e depois era para ele ir embora e deixá-los em paz. E o caboclo d'água agiu exatamente como o homem ordenou. Depois o carroceiro levou os três desconhecidos, que aparentemente após aquela noite pretendiam mudar de vida, e os deixou na primeira vila em que chegaram, na cidade de Baependi. Quando o carroceiro chegou na casa dele, foi logo narrando a história dos três amigos para a esposa e o filho Francisco de Lima, que ficou tão maravilhado com as informações e até escreveu num caderno tudo o que escutou do pai dele. 2 anos depois, Francisco viu a oportunidade de ouvir a história ser narrada num canal e a enviou para a equipe do Contos do Além.